vezes falhei, não sou como quem. Glória a Jesus. Meu Deus, eu bem Louvado seja o nome de Jesus para sempre. Eu quisera ser puro e mais santo. Glória a Deus. Meus pensamentos e atos mudar. Glória a Jesus. Mas às vezes eu sei, e tu sabes, não consigo glorificar. Glória a Jesus. Me sustenta, Senhor, com a bênção fiel, com a força do amor. Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus para sempre. Glória a Jesus. Uma coisa eu posso saber, pelo que me fizeste na cruz. Me aceitas assim. Glória a Deus. A paz do Senhor para todos os amados e queridos irmãos. Mais uma vez estamos aqui para trazermos uma palavra de meditação para todos os amados irmãos. Meus queridos, como todos já têm conhecimento, nós trazemos uma meditação na palavra de Deus para todos os irmãos que faz parte do grupo do departamento Novos na Fé, de louvor, e também do discipulado aqui na Avenida Maceió, na AD, na Avenida Maceió. Quero saudar todos os irmãos com a paz do Senhor, toda a diretoria do departamento que está ali colaborando conosco. Graças a Deus, meus amados, por mais uma oportunidade. Este é o vídeo 7 dessa série que o Senhor tem nos dado esse tema. Você pode ter certeza da sua salvação. Louvado seja Deus. Nós estamos trazendo esse tema e explanando esse tema já com base na doutrina da soteriologia. Louvado seja Deus, e trazendo assim uma palavra dentro da teologia sistemática, um ensino sistemático a respeito da salvação, dirigida para os novos convertidos, os novos na fé. Desde já nós pedimos orações, ajuda em oração por todos os irmãos novos na fé. Os tempos são difíceis, as batalhas são grandes, as águas são muitas, mas o Senhor tem a chave, o Senhor tem tudo em suas mãos. Vamos fazer uma breve oração em nome de Jesus para dar início à meditação na palavra de Deus. Soberano Deus, eterno, santo e bendito Pai, Tu és sobre todas as coisas, Senhor, e aqui nos colocamos totalmente dependentes de Ti, da Tua graça, da Tua unção, da Tua direção, Senhor. Pai, fale conosco por meio da Tua palavra, Senhor. Fala com Teus filhos em nome de Jesus, Senhor. Conforte os corações com esta palavra. Ser misericordioso e gracioso, Senhor. Abençoa todos que esse vídeo vai alcançar, que essa meditação da Tua palavra vai alcançar, Senhor. Em nome de Jesus, é isto que Te pedimos, crendo sem duvidar, no nome santo de Jesus. Amém? Graças a Deus, meus amados irmãos, por tudo que o Senhor tem nos proporcionado. Amados, para trazer essa meditação, nós vamos tomar como base um texto bíblico que se encontra no Evangelho segundo escreveu o apóstolo São Mateus, no capítulo 21, no capítulo 1 e o versículo 21, que está escrito assim: e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Louvado seja o nome de Jesus para sempre. Amados, se nós fôssemos falar do nome de Jesus, a noite, o dia, as semanas, os meses, os anos não seriam suficientes para falar a respeito do nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, uma síntese muito simples e breve a respeito do santo nome do Senhor, nós trouxemos aqui apenas como um apoio, uma introdução para a meditação do nosso esboço, do nosso vídeo nessa noite. Meus queridos, nessa noite eu trago pelo menos 3 pontos pelo qual você deve
ter certeza da sua salvação, você não pode ter nenhuma sombra de dúvida a respeito da obra redentora de Cristo, a respeito do milagre da salvação, a respeito do seu novo nascimento em Cristo. Você nasceu da água e do Espírito, né? Você nasceu da água, né? Que é a palavra, né? E também do Espírito. Então, nesse sentido, você é uma nova criatura, né? Você agora é um homem ou uma mulher regenerada. E o nome Jesus, ele literalmente tem este significado de salvação, pois do hebraico, esse nome significa Yeshua, ou seja, Josué. E esse Yeshua significa o Senhor salva, né? Então essa palavra define a função, né? A função, né? O ministério, a missão também e a objetividade de Cristo ter nascido do ventre de Maria, né? Então ele nasceu com essa finalidade, pois ele veio salvar o seu povo dos seus pecados, né? O pecado, irmãos, é o maior inimigo da raça humana. Arruína a vida e a alma das pessoas. Louvado seja Deus. Através da morte expiatória do Senhor Jesus Cristo, né? E do poder santificador do Espírito Santo, né? Quem vem a Jesus é liberto da culpa, da escravidão e do pecado. Louvado seja o nome de Jesus. Pois o apóstolo Lucas, escrevendo Atos dos Apóstolos, ele escreveu no capítulo 26 e no versículo 18 o seguinte: para lhes abrir os olhos. Então o Senhor Jesus, ele veio abrir os olhos. De quem? De quem? Os olhos estavam fechados para quê? E das trevas os converteres à luz. Os olhos foram abertos para a verdade e converteu as pessoas das trevas para a luz. As pessoas estavam em trevas por quê? Porque não tinham conhecimento de Deus. Louvado seja o Deus. Mas com a revelação do Senhor Jesus Cristo, a humanidade tomou conhecimento não só de Deus, mas do seu amor e da sua justiça. Louvado seja o nome de Jesus. Então, das trevas à luz e do poder de Satanás a Deus. Então, muda tudo. As pessoas tiveram os olhos abertos, foram libertos, foram convertidos das trevas para a luz, né? E também saíram do poder de Satanás, do poder do inimigo, né? E entraram agora na graça de Deus, né? Aí qual era a finalidade? A fim de que recebam a remissão dos pecados, né? O que é redimir? Redimir é você pagar a dívida de alguém. Foi isso que aconteceu. O Senhor Jesus, ele pagou a nossa dívida no pecado, do pecado na cruz. A justiça de Deus, como falamos no vídeo 6. Louvado seja Deus, né? A herança entre os que são santificados pela fé em mim, ou seja, em Cristo. Louvado seja Deus. Então, aqueles que são santificados pela fé em Cristo, eles terão seus olhos abertos, enxergarão a verdade, eles sairão das trevas para a luz, né? Eles sairão da escravidão do pecado de servir a Satanás e vêm para a graça de Deus, porque eles foram o quê? Remidos pelo sangue revertido na cruz. Louvado seja Deus. Então, o nome Jesus significa o Senhor salva. Louvado seja o nome de Jesus. Isso é uma breve introdução, né? Então, o primeiro ponto que eu quero trazer, né? Sempre ressaltando que você pode ter certeza da sua salvação, né? E também conhecer o único meio pelo qual você pode ser salvo, né? E esse único meio é o Senhor Jesus Cristo, né? Então, o Senhor, ele é o Salvador esperado.
né? Louvado seja o Senhor Jesus Cristo, ele é o Salvador esperado, né? Jesus foi desde o seu nascimento, né, chamado Salvador. Como Salvador, veio nos libertar do pecado do inimigo e do sistema do mundo ímpio e do medo da morte e da condenação pelas nossas transgressões, porque ele veio para salvar. Louvado seja o nome de Jesus, né, irmãos? Ele veio para salvar, né? Quando esteve aqui, irmãos, conosco na terra, revelou algo surpreendente: a fé que salva. Quando ele mesmo disse àquela mulher, né, que lavava os seus pés, enxugava com os seus cabelos, a tua fé te salvou. Então ele revelou a fé que salva, a fé em Cristo que salva, né? Ele também disse para a mulher que tinha um fluxo de sangue, né, já há 12 anos. Ele disse, e voltando-se Jesus, né, e vendo-a, disse, tem bom ânimo, a tua fé te salvou. E imediatamente o fluxo de sangue parou. Imediatamente a mulher ficou o quê? Sã. Mateus 9:22. Então nós vimos que o Senhor Jesus, ele veio, né, ele veio salvar. Ele é o Salvador esperado. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, né? Então ele veio salvar também e buscar o que se havia perdido. Aquelas pessoas que a lei não alcançou, foram alcançadas pela graça e pelo amor de Cristo, né? Louvado seja, pois, no capítulo 19 e no versículo 10 do Evangelho segundo escreveu Lucas, o Senhor Jesus, ele disse para Zaqueu, hoje, né? Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Louvado seja o nome do Senhor Jesus para sempre, né? Então, o Senhor, ele é o Salvador esperado. Todos nós sempre esperamos, né, uma salvação, mas ela foi revelada na pessoa do Senhor Jesus. Glória seja dado o nome de Jesus, né? O segundo ponto é, Jesus ganhou a salvação por sua morte na cruz. Houve um preço, ele era o Salvador, né, esperado, mas houve um preço que ele pagou na cruz do Calvário. Louvado seja o nome de Jesus, né? Havendo por ele feito, né, a paz pelo seu sangue da cruz, a humanidade e todo o mais no universo se unificam e harmonizam sob Cristo. Louvado seja o nome de Jesus. Pois em Colossenses, no capítulo 1 e no versículo 20 está escrito, e que havendo por ele feito a paz pelo seu sangue da sua cruz, por meio dele reconciliar-se consigo mesmo todas as coisas. Louvado seja Deus. Tanto as que estão na terra, como as que estão nos céus. Louvado seja Deus. Então o Senhor, ele reconciliou todas as coisas. Ele declarou na cruz a justiça de Deus nos céus e os anjos louvam a Deus. Declarou na cruz a justiça de Deus para o inferno, porque o inferno será julgado. E também declarou a justiça de Deus para a humanidade, revelando assim o seu plano salvador, né? Louvado seja o nome de Jesus. Mas, amados, pela cruz, né, Cristo, ele reconciliou ambos com Deus, né? Ambos, ou seja, os homens com Deus. Reconciliou todas as coisas que foram afetadas pelo pecado, né, irmãos? Com Deus, né? Uma coisa interessante, irmão, né, é que ele fez uma reconciliação, unindo o homem pecador com um Deus santo. Louvado seja Deus. Vamos ver Efésios capítulo 2, versículo 16. E pela cruz reconciliou ambos com Deus em um corpo, né, matando com elas a inimizade.
Louvado seja Deus. Então, essa reconciliação que Cristo fez, através da morte do seu corpo, não é isso? Ele matou a inimizade. Ele quebrou o afastamento que existia entre o homem e Deus, como já estudamos em vídeos anteriores, né? Pois que pelo sangue de Cristo, né, chegastes perto. Todo aquele que está sem Cristo é controlado pelo príncipe das potestades do ar e do inimigo. Isso é muito sério, né? Pois uma pessoa que ele não tem um conhecimento de Cristo, a mente dele é cativa para o pecado, é cativa para a maldade, não é isso? A sua mente é obscurecida pelo inimigo, para que não veja a verdade de Deus, né? Lá em 2 Coríntios, no capítulo 4, versículo 3 e 4, veja que coisa tão séria está escrito. Mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, é naqueles que se perdem que está encoberto, ou seja, naqueles que não creem, naqueles que não acreditam no Evangelho de Cristo, né? Pois o que acontece nas pessoas que não creem no Evangelho? Acontece o versículo 4 do capítulo 4 de 2 Coríntios, diz assim: nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Então a pessoa ele não consegue enxergar a justiça de Deus, o amor de Deus, a graça de Deus. Ele está cego, louvado seja o nome de Jesus. Já no capítulo 2 de Efésios, no versículo 13, está escrito assim: mas agora em Cristo Jesus, vós que antes, veja bem, estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegaste perto. Então aquela inimizade, aquela cegueira que existiu no versículo 3 e 4 de 2 Coríntios capítulo 4, agora em Efésios 2 e 13, para aqueles que creem que a graça foi revelada, agora está o quê? Perto, pelo sangue da cruz, né? Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegaste perto. Louvado seja e adorado seja o nome de Jesus, né? A rude cruz se erigiu, como diz o hino, né? O hino diz: rude cruz se erigiu, né? Então a rude cruz se erigiu e a sua mensagem se tornou eterna. Louvado seja o nome de Jesus, né? Como uma cruz. O pastor Eurico Bergstein, tangendo sobre introdução na teologia, ele diz: como uma cruz aponta para várias direções, isto é, para cima, para baixo, para os lados, assim a mensagem da vitória de Cristo, que coisa linda, né? É obtida por ele na cruz, é dirigida para todos os lados, né? Essa fala é do nosso pastor Eurico Bergstein, né? Na sua obra Introdução à Teologia. Louvado seja Deus. Meus amados, então nós concluímos aqui esse segundo ponto, né? Segundo ponto, dizendo que a certeza da nossa salvação, né, ela está no preço que Cristo, né, pagou na cruz. Jesus ganhou a salvação por sua morte na cruz. Louvado seja o nome de Jesus, né? Compreendendo esse ponto, nós vamos agora para o terceiro ponto, que é a cruz aponta para cima. Vamos compreender a explanação do pastor Eurico Bergstein, né? A cruz ela aponta para cima. Por quê? Ela aponta, ela proclama a vitória de Jesus sobre o inimigo. Realmente, a cabeça da serpente foi ferida. Como em vídeos anteriores, eu já expliquei para os irmãos esse sentido de Gênesis capítulo 3 e o versículo 15, né, irmãos? O inimigo foi despojado da sua posição quando Jesus triunfou sobre ele.
Glória seja dado o nome de Jesus. Vamos ver Colossenses capítulo 2, versículo 14 e 15, que diz assim: havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e tirou do meio de nós, cravando-a numa cruz. Louvado seja Deus. O versículo 15 diz: e despojando os principados e potestades, os expôs publicamente e deles triunfou em si mesmo, né? A morte não pôde deter o Senhor, né? O inferno não pôde deter o Senhor, porque depois que ele morreu, ele ressuscitou, triunfando sobre o inferno, triunfando sobre a morte, ou seja, sobre as potestades. Glória seja dado o nome de Jesus, né? A palavra expulsou refere-se ao fato de que, por meio da morte e da ressurreição de Cristo, né, o inimigo foi vencido e tudo que lhe diz respeito. Então, toda a obra do inimigo foi vencida por Cristo na cruz do Calvário. Louvado seja Deus, né? Nós entendemos também, né, que a sua derrota, né, não ocorreu agora do inimigo, né? Ele ainda tem força, né? Sua derrota final ocorrerá quando ele for lançado para sempre no lago de fogo e enxofre. Glória seja dado o nome de Jesus. Pois lá em Apocalipse, no capítulo 20, no versículo 10, está escrito: e o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo sempre, né? Falando aí da derrota final do inimigo das nossas almas, né? Neste tempo presente, hoje, atualmente, Satanás ainda está ativo, irmãos, né? E atuante, e é governante ou príncipe deste mundo. Isso é assustador, né? Em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4, nós vemos que ele fecha os olhos, ele cega o entendimento, não é a vista física, os olhos físicos, mas é cegar o entendimento, para que as pessoas não acreditem na palavra, não acreditem no evangelho, endureçam os seus corações, né, para resistir à palavra de Deus, né, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos. Louvado seja Deus. Então, ele é colocado aqui numa posição de Deus com D minúsculo, não é isso? E que ele está cegando o entendimento daquelas pessoas que não buscam se arrepender dos seus erros, não buscam se arrepender dos seus pecados e cada vez mais se afunda na maldade do seu coração, né? Muito bem. Lá em Efésios, no capítulo 2 e no versículo 2, está escrito assim: em que noutro tempo, né, andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar. Né? Ele foi apresentado em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4, como Deus desse século, e aqui ele é apresentado como um príncipe das potestades do ar, né? Do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Então, toda aquela pessoa que desobedece à palavra, desobedece a Deus, não tem temor de Deus, ele está sob a influência desses espíritos que fazem parte da potestade do ar, dos quais o inimigo Satanás, ele é príncipe. E ele atua no presente. Por isso que a igreja tem uma luta espiritual tão grande. Oramos, consagramos, jejuamos, lemos a palavra, pregamos o evangelho, expulsamos os demônios pelo nome de Jesus. O Senhor Jesus, nós oramos e pedimos em nome de Jesus, e o Senhor Jesus expulsa os demônios, o Senhor Jesus cura as enfermidades, porque existe uma batalha espiritual entre a verdade de Deus, louvado seja Deus, né, e a mentira de Satanás. Não existe um negócio de Satanás lutar contra Deus, porque ele já está derrotado. Na cruz do Calvário, o Senhor Jesus Cristo, ele exclamou: Pai, tudo está consumado. Ali ele foi derrotado, porque quando Jesus morreu, ressuscitou ao terceiro dia.
Louvado seja o nome de Jesus, né? Este fato revela seu poder e autoridade. Ele é apresentado como Deus desse século e como príncipe das potestades do ar. Como Deus desse século, ele está cegando o entendimento dos incrédulos. E como príncipe das potestades do ar, não é isso? Ele está operando nos filhos da desobediência. Então aí existe duas áreas de ação do inimigo. Louvado seja Deus, né? Uma cegando o entendimento para que não se compreenda a palavra. E outra é fazendo com que os filhos da desobediência continuem mais desobedientes ainda. Glória seja dado o nome de Jesus, né, irmãos? Então, que o Senhor nos dê graça, né, irmãos? Aqui em 1 Coríntios 2, versículo 15 e 16, está escrito assim: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Esse amar o mundo não é o mundo, a obra da criação que Deus criou. Porque Deus, ele não só criou o mundo, mas também nos colocou para quê? Administrar a sua criação, né? Existe um governo humano constituído por Deus, né, irmãos? Isso aí é uma verdade inegável. Mas o mundo que nós estamos se referindo aqui é aquele mundo sistema que se opõe à palavra de Deus, que se opõe ao reino de Deus, que se opõe ao certo, que se opõe à coisa que está sendo, que foi revelada na palavra. Louvado seja Deus. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Ou seja, não amar o sistema mundano. Louvado seja Deus. O versículo 16, porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e soberba da vida. E a soberba da vida não é do Pai, mas do mundo. Vamos para o monte da tentação. Quando o Senhor Jesus Cristo estava sendo tentado ali no capítulo 4 de São Mateus, o inimigo tentou induzir a Cristo justamente com o quê? Com isso, com concupiscência e soberba da vida. Louvado seja o nome de Jesus, né? Ele disse para Jesus: tudo isto lhe darei, se prostrado me adorares, não é isso? Mas o Senhor foi firme, usando a palavra, disse: vai-te, Satanás, porque está escrito: somente ao teu Deus adorarás, e só a ele darás culto. Então nós somos firmes na nossa salvação, nós temos certeza da nossa salvação, porque a nossa salvação, ela foi comprada em Cristo Jesus. Louvado seja Deus. E a cruz de Cristo, apontando para baixo, mostra a vitória do Senhor Jesus sobre o inimigo, sobre as potestades das trevas e sobre os espíritos da potestade das trevas que opera nos filhos da desobediência. Mas a cruz também aponta para cima. Louvado seja Deus. Então, como a cruz aponta para cima, a mensagem, né, de Deus dizendo que agora o mundo está reconciliado com ele mediante a morte expiatória de Cristo. Deus removeu a barreira do pecado e abriu um caminho para a volta do pecador a Deus. Este caminho, ele foi aberto na cruz, porque no momento que Jesus estava na cruz, na terceira hora do dia, quando ele exclamou, a Bíblia diz que houve um terremoto e o véu do templo se rasgou de alto a baixo. Então não há mais separação entre o homem e Deus. Louvado seja o nome de Jesus para sempre, né? Então o caminho abriu, né? Não é isso, né? O Senhor Jesus, quando ele morreu na cruz, né? Ele removeu essa barreira que existia. Vamos ver, a reconciliação entra em vigor, né, mediante o arrependimento e a fé em Cristo, né, do pecador. Então, toda vez que um homem e uma mulher, ela crê em Jesus, confessa o seu pecado a Cristo, entrega a sua vida para Cristo, naquele momento ali acontece o quê? A reconciliação. Louvado seja Deus. Vamos ver Cristo fazendo essa reconciliação. Aqui em 2 Coríntios, no capítulo 5 e no versículo 19, está escrito assim, né? Isto é, Deus estava em Cristo,
reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Então, o amor de Deus, a graça de Deus revelada para nós e que está dentro do nosso coração, nos dá essa ligação diretamente com Deus, né? Que a obra de Cristo veio realizar, está consumado. Louvado seja Deus. O sofrimento e a agonia de Jesus ao prover a redenção da humanidade caída chegaram ao fim e a sua obra da redenção foram consumada. Cristo concluiu a sua missão de reconciliar a humanidade com Deus, reconciliar todo aquele que crê em Cristo, né? Reconciliar ele com Deus, né? Ele suportou o castigo dos nossos pecados e abrira o caminho da salvação para todos. Louvado seja Deus, né? Vamos ver aqui o que diz João, capítulo 19, versículo 30, né? E quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Ali o véu do templo se rasgou, houve um grande terremoto, como eu já disse, e a reconciliação ocorreu entre o homem pecador, a criatura caída e o Deus Santo Todo-Poderoso. Agora Deus pode estar conosco por causa de Jesus. Ele é o Emanuel, Deus conosco. Então, ele, como sendo 100% homem e 100% Deus, a primeira vez que um ser com a natureza divina habitou em nosso meio. E também quando Cristo ressuscitou, a natureza humana também está agora na glória eterna com o Pai. Louvado seja o nome de Jesus. Em Mateus capítulo 1, versículo 23, está escrito: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamá-lo-á pelo nome Emanuel, que, como todos já sabemos, é traduzido Deus conosco. Então o Senhor esteve conosco. Então assim nós temos certeza da salvação, porque quando a cruz aponta para baixo, aponta para a vitória de Cristo sobre o inimigo das nossas almas, sobre as trevas, sobre as potestades do mal, né? E quando a cruz aponta para cima, ela aponta para a nossa reconciliação com Deus, a nossa remissão. Cristo nos resgatou, pagou o preço, ele nos comprou com seu sangue e nos apresentou a Deus. Glória seja dado o nome de Jesus por essa tão grande vitória, né? A cruz também estende os braços como um sinal de pare. Ou seja, estende os braços com um sinal de quê? De pare. Agora, pare para quê? Pare o inimigo, que deve parar diante da cruz. Ele pode vir com toda dificuldade. A morte será vencida pela cruz. O inimigo será vencido pela cruz de Cristo, né? A ação do inimigo para na cruz. Porque nós, ainda que venhamos tombar, ainda que venhamos morrer, morremos numa firme esperança de, assim como Cristo foi ressuscitado, nós também ressuscitaremos. Louvado seja Deus, né? O fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Em Romanos capítulo 10, versículo 4 está escrito: porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Louvado seja o nome de Jesus. A lei nos serviu de aio, ou seja, de acusação, para nos conduzir a Cristo, né? Então, ela nos acusava que éramos pecador. Por quê? Para que nós víssemos o nosso pecado e nos se arrependesse. A gente nos arrependêssemos de nossos pecados, nos reconciliássemos com Deus através da fé em Cristo Jesus, pelo poder do seu sangue, né? Aqui em Gálatas capítulo 3, versículo 4, de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Por isso que quando aquela mulher estava chorando, lavando os pés do Senhor Jesus com lágrimas, untando ele ali com um guento muito cheiroso, enxugando os seus pés com os seus cabelos, Jesus chegou para ela e disse: ó mulher, a
tua fé te salvou. A mulher do fluxo de sangue, ela chegou por trás de Cristo e tocou em Jesus. O Senhor Jesus poderia ter dito, mulher, a tua fé te curou, mas não. Ele disse, a tua fé te salvou. Louvado seja o nome de Jesus, porque antes de curar o corpo físico, precisamos nos curar a mente espiritual, a alma espiritual, o espírito espiritual, porque a pior doença que existe, a pior lepra que existe é o pecado, e só tem um remédio para o pecado, é o sangue santo, imaculado do Senhor Jesus, que foi derramado ali na cruz do Calvário. Louvado seja para sempre o nome de Jesus, né, irmãos? Glória a Deus, né? A lei jamais teve poder para salvar. A lei apontou para Jesus, mas não tinha poder para salvar, né? Mas pela cruz entrou a dispensação da graça de Deus. Pela cruz foi revelado todo o amor de Deus. Em que sentido? Em que Deus entregou seu único filho para salvar todo aquele que cresce. O apóstolo João, o Espírito Santo revelou este profundo amor de Deus e lhe faltou palavras, lhe faltou termos para ele descrever este grande amor. Ele disse, porque Deus amou o mundo de tal maneira Deus amou de tal maneira que ele deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Louvado seja o nome de Jesus. Então foi essa graça de Deus, né? Aqui em Efésios, capítulo 3, e o versículo 2 está escrito, se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus, que para convosco foi dada. Louvado seja Deus. Então, graça imerecida. Não merecíamos essa salvação. Não éramos dignos dessa salvação. Porém, o Senhor nos amou e revelou todo o seu amor na cruz do Calvário, quando Ele abre mão do seu único Filho, para que nós hoje pudéssemos estar aqui na sua presença e trazendo essa certeza de salvação para todos. Porque quando a cruz, ela aponta para baixo, ela aponta para a vitória de Cristo sobre a morte e sobre o inimigo das nossas almas. Quando ela aponta para cima, aponta para a nossa vitória e a nossa reconciliação com Deus. E quando Ele estende os braços, aleluia, revela ali toda a sua graça, toda a acusação do inimigo ali caiu por terra. A cruz de braços abertos está demonstrando ali que Deus está ali recebendo e os seus filhos reconciliados pelo sangue de Jesus. Em Efésios, né? Nós vimos aqui, já lemos aqui em Efésios, capítulo 3, versículo 2. Se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus, que para convosco me foi dada. Louvado seja o nome de Jesus. Pois a lei e os profetas duraram até João. Desde então é anunciado o reino de Deus, e o complemento do versículo diz que todo homem emprega força para entrar no reino de Deus. Vamos ler esse versículo completo no Evangelho segundo escreveu São Lucas, capítulo 16, e o versículo 16 está escrito assim: a lei e os profetas duraram até João. Desde então é anunciado o reino de Deus, e todo homem emprega força para entrar nele. Louvado seja o nome de Jesus, né? Então, essa força não é que nós temos a nossa própria força para nos salvar, né? Louvado seja Deus, mas nós nos esforçamos para estar na presença de Deus, né? Nós nos esforçamos para buscar ao Senhor, porque temos provado do seu amor, temos sido selados com seu Espírito, somos suas propriedades peculiares e estamos aqui para servi-lo por gratidão. Louvado seja o nome de Jesus. Então, a cruz de braços abertos, né? Realizando a reconciliação entre Deus e os homens, né? Os braços da cruz se abrem, representando os braços do perdão de Deus. A cruz, quando abre num sinal aberto, ela tem dois sentidos. O primeiro é que o inimigo pare,
porque a graça de Deus agora está sendo revelada e confirmada para os homens. Chegou a dispensação da graça, o tempo do homem se arrepender, como disse João: arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino de Deus, né? Mas também nós temos certeza da nossa salvação, porque a cruz de braços abertos, né, mostra o perdão de Deus, né? Os braços da cruz se abrem, né, representando os braços do perdão de Deus, braços que agora estão abertos para receber a todos. Louvado seja Deus. Em Romanos capítulo 10, versículo 21 está escrito: mas para Israel diz: todo dia estendia as minhas mãos a um povo rebelde e contradizente, a um povo que resistia. Era Deus revelando o seu amor, o seu perdão, mas eles continuavam assim, em uma certa dureza de coração, né? Vinde então e ergue-me, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. É somente crer, porque o Senhor, Ele quer o quê? Nos purificar, Ele quer nos perdoar, Ele quer nos reconciliar, Ele quer fazer morada dentro de nós. Vamos ler esse versículo completo, né? Isaías 1:18, vinde então e ergue-me, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlate, se tornarão brancos como a neve, ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Louvado seja o nome de Jesus. Esse é o poder do sangue de Jesus. Este é o poder do sangue do Cordeiro que foi morto em nosso lugar. Quando João olhou o Senhor Jesus vindo para ser batizado, o Espírito Santo revela para ele quem era aquele homem tão formoso que se aproximava ali no Rio Jordão para ser batizado. Não porque tivesse pecado, porque a razão de Cristo ser batizado, ele mesmo nos ensina. Porque João chegou ali onde estava o Senhor e quando ele viu Jesus de longe, ele exclamou: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando o Senhor Jesus se aproxima, ele diz: Senhor, eu careço de ser batizado por ti e vens tu a mim. Aí agora nós entendemos a razão pela qual Jesus permitiu. Ele disse: sim, mas nos convém cumprir toda a justiça e a lei. Cristo foi perfeito em todos os seus caminhos. Cristo foi perfeito em todas as suas palavras e todos os seus atos. Nunca, jamais foi encontrado um engano nos seus lábios. Louvado seja o nome do Senhor Jesus para todo o sempre, né? Então, existe aí esse mistério, né, tão glorioso do perdão de Deus, que ainda que os nossos pecados sejam vermelhos como escarlata, ou vermelho como carmesim, ainda que as nossas consciências nos acusem, não é isso? Mas eles ficarão brancos como a lã, ou alvo como a neve, né? Louvado seja o nome de Jesus, né? O perdão divino está agora à disposição de todos os pecadores que confessam a Deus os seus pecados e arrependem-se e aceitam a purificação provida por Deus mediante o sangue de Jesus. Então todo aquele que se arrepende de todo o coração e aceita Jesus e deixa o seu pecado, com certeza alcançará o quê? Misericórdia, perdão e graça. Pois aqui no Evangelho de São Lucas, no capítulo 24, no versículo 46 e 47 está escrito assim: e disse-lhe: assim está escrito, assim convinha que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dentre os mortos. Louvado seja Deus. O versículo 47, e em meu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. Louvado seja Deus. Então é no nome do Senhor, que foi morto na cruz do Calvário, que ressuscitou ao terceiro dia,
ficou mais de 40 dias sobre a terra, foi visto por mais de 400 pessoas. É no nome da autoridade do Senhor Jesus que nós anunciamos o Evangelho, o seu santo Evangelho. Louvado seja aqueles que rejeitam a misericórdia de Deus e na sua rebeldia apegam-se aos seus próprios caminhos, se perderão. Glória seja dado o nome de Jesus. Mas há uma esperança. Louvado seja Deus. Há uma esperança guardado, porque o nosso Deus, ele não é Deus de morto, mas é Deus de vivo. Não é isso? Então, mas se os que confessam os seus pecados, ele é fiel e justo para perdoar os pecados. Glória seja dado o nome de Jesus. Pois o apóstolo João, o apóstolo do amor, ele diz o seguinte em 1 João capítulo 1 e versículo 9. É justamente essa fala que eu falei. Se confessamos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Glória seja dado o nome de Jesus. Que o Senhor nos dê um coração aquebrantado. Que o Senhor nos dê um coração manso. Que o Senhor nos dê um coração humilde. Que o Senhor nos dê um coração arrependido. Aleluia. Um coração humilhado na sua presença, para que Ele possa achar espaço de operar nas nossas vidas. Glória seja dado o nome de Jesus. Concluímos dizendo assim: a mensagem da vitória de Cristo, obtida por Ele na cruz, é dirigida para todos os lados, para cima, para baixo, para a direita e para a esquerda, e também para frente. Louvado seja o nome de Jesus, e que esta palavra lhe edifique, que esta palavra aumente a sua fé e lhe fortaleça, né? Com a graça de Deus, se o Senhor permitir, se o Senhor não arrebatar a sua igreja, nós estaremos aqui na próxima semana trazendo mais uma palavra de meditação. Tenha certeza da sua salvação, porque louvado seja Deus, a sua salvação, ela foi ganha por Cristo na cruz do Calvário, né? Foi Ele quem deu a sua vida para lhe salvar. Louvado seja o nome de Jesus, né? Antes de orarmos, meus amados, queremos fazer aqui, mandar a paz do Senhor para todos os nossos amados irmãos da diretoria do nosso departamento discipulado, né? O nosso companheiro diácono Robson, minha esposa, a irmã Eliane. Mandar a paz do Senhor para a irmã Flávia, dizendo que estamos orando por toda a sua família, por toda a sua casa. Nunca esquecemos a irmã Rosa, a irmã Josi, né? A irmã Adriana, né? O irmão Josivan, o irmão Edilson, o irmão Edmilson, né? O irmão Ivanilson, a irmã Viana, a irmã Nivânia, todas as irmãs, a irmã Natália, né? Todos os servos de Deus do departamento. Queremos também mandar aqui a paz do Senhor para a irmã professora Antônia. É uma honra a minha professora estar servindo a Deus ao lado das irmãs, né? Também a irmã professora Mainelli, que estão sempre ali dando a sua parcela de contribuição ao reino de Deus, servindo ao Senhor com tanta alegria, né? Queremos também deixar a paz do Senhor aqui para toda a nossa igreja, né? Para o nosso ministério, né? Que nós estamos neste momento em oração por muitas situações que têm acontecido, né? Graças a Deus. Quero também trazer aqui para os irmãos um aviso, né? Do evangelista Ivan Ramos, né? Dizer para os irmãos que os trabalhos continuam às quarta-feiras, orações, né? Segunda-feira também temos oração manhã e tarde. Quarta-feira temos oração à noite. Sexta-feira temos oração à noite. E no domingo temos oração pela manhã e oração à noite. Tá certo? Então os irmãos vão para a igreja, aqueles que podem, aqueles que têm, assim, que está em condições de ir, né? E quem for, vá de máscara, ficando naquela distância segura de orientação sanitária, né? E tudo bem organizado, porque o povo de Deus, irmãos, é organizado. Louvado seja o nome de Jesus, né? Quero também fazer um outro pedido. Na verdade é um convite
para que todos os irmãos no próximo sábado nos acompanhem em oração. Depois estaremos mais uma vez em oração e jejum, a partir do sábado de 11 horas da noite até a meio-dia de domingo. Então os irmãos que tiverem saúde, que tiver tempo e que puder fazer esse sacrifício, faça. Meus amados, é um tempo muito difícil, é um tempo que precisamos de muita oração. Louvado seja Deus. Os irmãos, quando forem orar, eu peço encarecidamente, meus amados, que orem pelo nosso pastor José Orisvaldo Nunes de Lima, né, que tem passado por um momento ministerial. Nós temos tido grandes perdas e o nosso pastor ele tem sentido dor sobre dor, né? Vamos orar pelas nossas famílias enlutadas, orar também pelas famílias das pessoas que são nossos vizinhos, que não são crentes, pessoas que estão passando por grandes dificuldades, né? Nós colocamos lá alguns motivos como sugestão de oração, né? E para que os irmãos nos ajudem em oração, irmão. O momento é um momento de orar, né? O pastor Ivan, ele citou lá Jeremias 33:3, né? Clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Louvado seja. Então vamos clamar, né? Eu estou falando aqui nesse vídeo porque como a interação social é online, se faz necessário nós convocar os irmãos, né? Então todos os irmãos do discipulado que puderem, que tiverem saúde, nos acompanhem. Essa oração, irmãos, ela é feita em casa mesmo, cada irmão na sua casa, né? Nos horários, por exemplo, no domingo, eu gosto de fazer do sábado para o domingo, porque no domingo tem oração de manhã na igreja. De 9 às 10 tem oração, tem 1 hora na igreja, né, de oração. Então os irmãos também, quem puder, irmãos, e os irmãos que não vão por um motivo de saúde, por uma limitação, né, até por uma questão de se sentir um pouco assim, mais seguro em casa, nós entendemos, irmãos, porque o momento é de dificuldade, né? Mas nós estaremos lá, né? Então amanhã, quarta-feira, vai ter oração, nós estaremos lá na oração, orando por todos os amados e queridos irmãos, amém? Então que Deus vos abençoe, fortaleça o vosso coração, o Senhor Jesus Cristo está voltando. Então os irmãos leiam a palavra, meditem na palavra e se fortaleçam no louvor, e sempre que puder, vá para a igreja está tendo oração e está tendo, as orações são organizadas, não é nada assim, não pode haver aglomeração de pessoas, é bem organizado, os irmãos podem ir em nome de Jesus. Fica aqui o convite e que Deus vos abençoe poderosamente, amém? Queremos mandar a paz do Senhor para o pastor Reinaldo, lá em São Paulo, que mandou inclusive as condolências em relação aos nossos pastores, né? Queremos mandar a paz do Senhor ao cooperador França, também em São Paulo, o pastor Sávio, a irmã Silvana, o irmão Williams, todos os irmãos ali de São Paulo, também a paz do Senhor para minha mãe, né? Todos os irmãos que nos assistem, tá certo? Que Deus vos abençoe, meus amados. E sábado estamos em oração e consagração pela vida de todos os irmãos. Se algum dos irmãos tiver algum pedido de oração importante para fazer e quiser fazer no privado lá no Zap, pode fazer, meus irmãos, que nós vamos orar em nome de Jesus, né? Não precisa dizer o motivo da oração, mas pode pedir a oração para que a gente se lembre, porque sou muita gente. Apesar de que eu tenho um caderno escrito o nome de todos os novos convertidos, eu tenho a relação de todos os nomes de vocês e sempre oramos por todos em nome de Jesus. A paz do Senhor, que o Senhor Jesus vos abençoe, que o Senhor Jesus vos dê um dia de paz e de alegria. Amém? Um forte abraço e até a próxima semana em nome de Jesus.